Você sabe o que é subvenção governamental? E se sim, você sabe como a FGV costuma cobrar esse assunto? Hoje a gente vai fazer uma revisão completa do CPC 07, subvenções governamentais, uma reta final da Secretaria de Fazenda de Minas. Então, se você está estudando para Minas ou até para a Receita Federal, você não pode perder esse vídeo. Meu nome é Vinícius Ferraz e eu estou aqui para te ajudar a quebrar a banca do seu concurso. Vamos que vamos, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais e sem mais delongas, vamos para a nossa questão. Bom, hoje eu vou fazer todas as questões da FGV, todas, de todos os tempos, sobre subvenção governamental, CPC 07. É um CPC bem tranquilo, tem os seus pontos chaves, mas é um CPC curto, é um CPC de 11 páginas e é um CPC importante. A FGV não costuma cobrar muito, mas nos últimos anos sempre tem ali uma questão ou outra nas provas, principalmente da área fiscal. Então é um CPC que pode vir a cair em Minas, que provavelmente vai cair em Minas, pelo menos uma questão. Então vamos lá, sem mais delongas, entender o que é a subvenção governamental. A subvenção governamental é uma assistência governamental, geralmente na forma de natureza pecuniária. Normalmente o governo dá dinheiro, mas não só restrita a ela. Também pode dar ativos não monetários, como por exemplo terreno, como uma ambulância, como um veículo, etc, etc, etc. Concedida a uma entidade normalmente, isso aqui é importante, ó, normalmente em troca do cumprimento, passado ou futuro, de condições. Normalmente o governo dá uma subvenção, que é essa assistência governamental pecuniária ou não, com condições. Um exemplo é o governo te dá um terreno e fala, olha, vou te dar esse terreno aqui, mas você precisa construir uma fábrica, porque essa fábrica vai trazer emprego, vai trazer crescimento econômico aqui para a região, então por isso eu vou te fazer essa doação, essa assistência, mas você tem que cumprir essas condições. Isso é o que normalmente ocorre. Dificilmente é uma subvenção governamental a troco de nada. Normalmente tem uma condição subjacente a essa doação, tá bom? Normalmente relacionadas às operações da empresa. Não são subvenções aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com governos que não podem ser distinguidas. Beleza. Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamentais cuja condição principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, olha lá, uma condição principal, olha lá, que ela compre, que ela construa ou de outra forma adquira ativos de longo prazo. Beleza. Então a gente já sabe o que é uma subvenção segundo aqui o CPC, mas vamos expandir um pouquinho mais sobre isso. A subvenção, normalmente, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma subvenção financeira, ela pode ser uma subvenção fiscal, e aí é fiscal barra tributária, que aí a gente está falando de isenções fiscais, incentivos financeiros fiscais, etc, etc, redução de base de cálculo, etc. Fiscal barra tributária, ou pode ser creditícia. Creditícia é o que normalmente, por exemplo, o BNDES vai fazer. Creditícia é o que normalmente o BNDES vai fazer, ele vai dar um empréstimo com uma taxa de juros menor do que a do mercado. A FGV tem uma questão muito interessante sobre isso, não está no escopo do CPC 07, está no CPC 12, de ajuste a valor presente. Mas eu trouxe essa questão aqui lá no final, então se você quer acompanhar todo o âmbito de cobrança de subvenção governamental, você precisa ver até o final, porque lá no final eu trouxe essa questão, que eu acho que é uma questão muito interessante, é uma questão que só foi cobrada uma vez, se eu não me engano, pela FGV, um tipo, né, um padrão de questão, e que eu acho que pode vir a se repetir. É uma grande candidata de questão a estar presente na prova de Minas ou na Receita Federal. Então, beleza. Vamos dar continuidade. Como que eu reconheço essa subvenção governamental? A subvenção governamental, inclusive a não monetária, a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista segurança razoável
de quem? Então, existem 2 requisitos básicos para você poder reconhecer a sua subvenção, seja por meio de receita ou com passivo, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Tem 2 condições básicas. A primeira condição, a entidade acredita, ela espera que ela vai conseguir cumprir as condições. Se não tem condição, essa letra A já não vale, né? Não tem condição, ela não precisa ter essa esperança, essa expectativa de que ela vai conseguir cumprir as condições. E segundo, que a subvenção será recebida. Lembra? Subvenção governamental. Então, às vezes, pode acontecer de no trâmite burocrático babe o negócio e o negócio você não receba de fato essa subvenção. Então, são esses 2 requisitos importantíssimos que você precisa saber para reconhecer subvenção. Você precisa ter a expectativa de que você vai cumprir as condições e, segundo, a expectativa de que você vai receber a subvenção. Fora isso, você não deve reconhecer subvenção. Uma subvenção deve ser reconhecida como receita ao longo do período. Então já percebe uma coisa, não vai ser uma receita direta, ela vai sendo reconhecida aos poucos, ao longo do período, conforme uma base. Eu tenho que ter uma base sistemática para poder sistematizar esses lançamentos, essas receitas. Qual é a base? São as despesas que pretende compensar. Então, por exemplo, ela recebeu um terreno. Esse terreno foi dado como uma doação com a condição de que se construa uma fábrica. Então, as despesas que ela vai incorrer para construir essa fábrica e a depreciação da fábrica vão compor a base sistemática para que seja reconhecida ao longo do tempo, ao longo da vida útil dessa fábrica, as receitas. Em base sistemática, desde que atendidas as condições. A subvenção não pode ser creditada. Olha só que coisa importante. Ela não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido. O item 15 do CPC 07 vai explicar o porquê disso. Porque normalmente você reconhece no patrimônio líquido negócios entre os sócios. Percebe que o governo não é um sócio da empresa. Ele está dando uma subvenção, ele está dando essa doação, e que normalmente tem encargo. Normalmente você tem que cumprir uma série de condições e gastar dinheiro para isso. Então faz todo sentido contábil nesse raciocínio da contabilidade que isso seja uma receita. É uma renda, né, de terceiros e que você inclusive tem que dispor de recursos financeiros para poder recebê-la de fato. Enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento da receita, a contrapartida da subvenção será registrada no ativo, que vai ser registrada no ativo, né? Essa subvenção que você recebe, seja em dinheiro, terreno, veículo, etc, etc. A contrapartida dela, enquanto não tiver os requisitos para o reconhecimento da receita, vai ser feita com uma conta específica do passivo. Então, o que ele está querendo me dizer aqui? Está querendo dizer que você vai dar um débito no ativo, recebido em subvenção, e um crédito, um passivo, de repente subvenção a pagar, um passivo, uma conta específica de passivo, que normalmente a gente chama de receita diferida. Inclusive o próprio CPC vai dizer isso. Não necessariamente sempre vai ser assim, o CPC vai dizer alguns critérios que você pode usar para poder reconhecer. Então, beleza. Será que a gente já consegue matar alguma questão da FGV só com esses conhecimentos? Vamos ver aqui essa questão aqui, ó. Questão para auditor fiscal do Espírito Santo. Prova que foi difícil, foi casca grossa. Excelente prova para treinar. Então, vamos ver o que a questão diz. Uma entidade necessitava comprar uma ambulância. Beleza. Para ser utilizada para seus empregados em emergências. O valor da ambulância era 400 mil. O governo estadual... o governo tinha interesse nisso, mas a ambulância é melhor para o governo, né? Então ele concedeu uma subvenção, tá? Enquadrada nos termos do CPC 07, no valor de 100 mil reais. Então deu em dinheiro 100 mil reais para que a empresa, para a compra da ambulância. A condição é que compre a ambulância. A empresa não pode pegar os 100 mil e fazer qualquer coisa que ela queira. Ela tem que comprar a ambulância. A entidade cumpriu. Opa, beleza. Então o item A, aqui, de que a entidade cumprirá, ela já cumpriu. Beleza.
as exigências e adquiriu a ambulância, cumpriu a condição. A vida útil estimada da ambulância era de 5 anos e ela era depreciada pelo método de linha reta, não sendo considerado valor residual. Em relação ao tratamento contábil das subvenções, nas demonstrações contábeis da entidade, assinale a afirmativa correta. Então ele quer saber como é que você vai reconhecer essa subvenção. Vamos voltar aqui para o que ele disse. Enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento da receita, a contrapartida será uma conta específica no passivo. Ele já cumpriu, já foi recebida e ele já cumpriu as condições. Então já cumpriu os requisitos para o reconhecimento da receita. Logo, ele vai fazer o seguinte, eu vou dar o lançamento completo aqui, ó. Enquanto a entidade não cumprir com as condições para a receita, ela vai reconhecer um passivo com subvenção. A partir do momento que ela cumpre os requisitos para reconhecer como receita, ela vai dar baixa nesse passivo através de um lançamento a débito, baixa no passivo e vai dar um crédito em receita diferida. Bom, essa é a regra geral para você fazer o reconhecimento da subvenção. A partir do momento que você tem essa receita diferida, você tem ali um saldo credor de receita diferida, conforme o tempo vai passando em base sistemática, qual é a base sistemática dessa ambulância? Mais óbvia, é a depreciação. Então, conforme você for reconhecendo a depreciação, você vai reconhecendo um pouquinho da receita com subvenção. Então, você tem ali. Então, com o passar do tempo, você vai reconhecer um débito nessa receita diferida, ou seja, você vai baixando ela tem um saldo credor, ela está lá no seu passivo. Uma receita diferida. Você vai dando débito nela aos pouquinhos e vai reconhecendo na sua DRE receita com subvenção. Beleza. E como? Com base sistemática. Bom, pode ser até que alguns ativos não tenham base sistemática, mas não é o caso desse. A ambulância tem uma base sistemática óbvia, que é a depreciação. 5 anos ela era depreciada pelo método de linha reta, não tinha valor residual. Bom, se ela vai ser depreciada em 5 anos, isso quer dizer que a cada ano ela vai depreciar uma proporção. Qual é a proporção? Ela vai depreciar 1/5. 1/5 é igual a 0,2, é igual a 20%. Ou seja, todo ano ela vai reconhecendo depreciação de 0,2. Se eu vou reconhecer minha receita na mesma proporção, eu vou reconhecer uma receita de 0,2 vezes a subvenção. A subvenção foi 100 mil. Então, eu vou reconhecer uma receita de 0,2 vezes 100 mil. Dá 20 mil. Letra A. Reconhecimento da receita durante os 5 anos. Então, o que você precisava saber para matar essa questão? Você precisava saber que, primeiro, a empresa tem que cumprir requisitos. A questão trouxe claramente que ela cumpriu os requisitos. A questão se preocupou com isso. Quais são os requisitos? Primeiro, a subvenção, a expectativa de que você vai receber a subvenção. Segundo, a expectativa de que você vai cumprir com as condições. Bateu esses 2 requisitos, você já pode reconhecer a receita diferida. E você vai reconhecendo aos poucos, pro rata tempore, você vai reconhecendo aos poucos a receita dentro da tua DRE. Simples, cara, essa é uma das coisas mais complicadas quando se trata de subvenção. E que com poucos parágrafos você consegue resolver. Matamos já essa questão. Vamos ver se dá. Vamos dar uma continuidade aqui para você ver sobre essa parte do reconhecimento da receita. É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais ao longo do período. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento do recebimento somente é admitido. Então, há uma possibilidade em que o reconhecimento da receita no momento do recebimento, ou seja, você vai reconhecer a receita inteira no momento do reconhecimento, somente é admitido, somente se não há base para alocação. Se não há base para alocação,
Aí você está permitido a reconhecer receita no momento do recebimento. Então, em vez de reconhecer um passivo e depois levar para a receita diferida, porque você reconhece o passivo no momento que recebe. No momento que cumpre o requisito, você leva para a receita diferida. E no momento que vão passando os tempos com a base de alocação sistemática, você vai reconhecendo receita. Essa é a ordem da subvenção. Agora, se não há base sistemática para alocação, você está permitido a reconhecer a tua receita de uma vez. Tamo claro? Beleza, tranquilo. Na maioria dos casos, então, na maioria, isso é uma exceção, porque na maioria dos casos, essa correlação pode ser feita. Porque na maioria dos casos, essa subvenção vai ter uma condição que vai te obrigar a ter despesa. Se vai te obrigar a ter despesa, você já tem ali uma base sistemática. Você vai reconhecendo conforme a despesa. Então vamos supor que a tua previsão para construção lá de alguma coisa seja de 1 milhão. Então no primeiro ano tu gastou 200 mil, 20%, reconheceu 20%. No segundo ano gastou 300 mil, 30%, reconheceu 30%. E você vai com essa base sistemática até acabar com a tua subvenção. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Vou fazer todas da FGV aqui. Vamos fazer essa próxima questão. Prova para a Prefeitura de São Salvador. Excelente questão de alto nível. Questão difícil, tá? Uma entidade recebeu em 2016 subvenções sem que houvesse... Olha só que coisa interessante. Sem que houvesse exigência... Sem que houvesse exigência de cumprimento de obrigações adicionais. Não teve condição. Nesse caso, não teve condição. Ela recebe uma subvenção sem nenhuma condição. O que a questão quis dizer implicitamente com isso? Ela quis dizer que não há base sistemática para alocação. Não há base sistemática para alocação dessa subvenção. Se não há base sistemática para alocação dessa subvenção, eu tenho o direito de reconhecer como receita. De uma vez. Tenho certeza que essa questão pegou um monte de gente. Um monte de gente boa. Olha só. Reserva de capital nunca poderia ser. Reserva de incentivo fiscal poderia ser lá depois da DRE. A gente vai bater um papo sobre isso. Ativo. Ativo é a contrapartida, né? É o que você está recebendo. Mas não é a subvenção, é o que você está recebendo. Passivo. Eu tenho certeza que muita gente veio e marcou aqui no passivo. Só que não. Não tem obrigação. Então ela quis dizer implicitamente que não há base sistemática. Beleza. Estamos conversado. Vamos para a próximo tema das nossas questões. Ativo não monetário. Deixa eu, antes de vir para aqui para esse tema, vamos para a questão primeiro para a gente depois voltar ali para ver o que o CPC diz. Uma entidade recebeu uma subvenção governamental por meio de um terreno para uso em suas atividades. De acordo com o pronunciamento contábil 07, o terreno deve ser reconhecido pelo... E agora ele quer saber qual é a mensuração, qual é a base, se é a custo, se é a valor nominal, se é a valor justo. Bom, vamos pensar comigo. Você está recebendo uma doação. Qual é o custo dessa doação nesse momento? É zero. Você não tem custo, então você não tem como reconhecer pelo custo. E o CPC sabe disso e ele vai te dizer qual é a forma que você deve reconhecer. Então, você recebe um ativo não monetário, que é o exemplo da questão ali, terreno, obtido como subvenção governamental. A subvenção governamental pode estar representada por um ativo não monetário, como a gente já sabe, como terrenos e outros, para uso da entidade. Nessa circunstância, tanto esse ativo quanto a subvenção governamental, então os dois, o ativo e a subvenção, devem ser reconhecidos. Olha que coisa importante. Quando você olha para um CPC, você tem que se perguntar qual é a base de mensuração. Então, cada CPC vai ter uma. Tem CPC que é o maior entre o valor justo e o valor realizável líquido. Tem outro que é o menor entre o valor realizável líquido e o valor de custo. Então, vai depender do CPC. Devem ser reconhecidos pelo valor justo. Subvenção deve ser reconhecida pelo valor justo. É claro, você não tem custo. Então não tem como reconhecer pelo custo. Agora, na impossibilidade de verificação desse valor justo, podem ser registrados pelo valor nominal. A regra geral, valor justo. A exceção, não há como apurar o valor justo daquele ativo que você está recebendo. Então reconhece pelo valor nominal. Beleza? A apresentação da subvenção do balanço patrimonial.
Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui a gente vai entrar daqui a pouquinho. Vamos deixar isso aqui em stand-by. O item 23 já mata a questão que a gente tá, ó. Aqui. Então deve ser reconhecido pelo valor justo. Simples assim. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos para a próxima questão. Uma entidade recebeu um terreno, ativo não monetário, terreno, para instalar. Então tem uma condição. Esse para aqui vai denotar essa condição, ó. O para já denotou minha condição. Então já sei que eu não posso reconhecer como receita direto, porque vai haver uma base sistemática para que eu possa alocar minhas receitas. Para instalar uma fábrica a título de subvenção governamental. Na data, o valor justo do terreno era de 500 mil. Tenho que reconhecer pelo qual valor? Pelo valor justo. Quando? Na data do recebimento. A entidade tinha outro terreno semelhante a esse ativo, que contabilizava pelo custo de 200 mil. Claro, ele comprou lá em algum lugar e teve o custo, ele reconheceu pelo custo. A regra geral do imobilizado é que você reconheça pelo custo. Só que isso é uma subvenção. Subvenção não tem custo. Você não comprou o terreno. Então, o que o CPC diz? Valor justo. Beleza, matou a questão já. Então, é para instalar uma fábrica. Se eu vou instalar uma fábrica, quer dizer que esse terreno vai ser usado na minha operação. É um imobilizado. Você não pode ter dúvida quanto a isso. Se é propriedade para investimento ou se é imobilizado. Bom, eu vou usar na minha operação, no meu core business, então é imobilizado. Ah, eu vou alugar para terceiros. Ou então eu vou esperar para valorização futura? Propriedade para investimento. Nesse caso, eu vou usar para uma fábrica. Então é imobilizado. A entidade tinha outro terreno semelhante, beleza. O valor em 31, e aqui é uma pegadinha. A questão quer saber, há ou não variação, ajuste de avaliação patrimonial, que vai aparecer lá no PL por conta de subvenção. Então anota isso aí, ó. Subvenção não varia. O CPC 07 é silente quanto à variação. Ele não diz nada sobre a variação. Ou seja, ele não há variação. Ele vai ficar reconhecido pelo valor justo na data do recebimento. Beleza? Então, subvenção não varia. Não vai para DRE, não vai para resultado abrangente. Não há variação com relação ao valor justo. Você vai reconhecer pelo valor justo no momento do recebimento. Então, beleza. De acordo, como que eu vou reconhecer? Ativo imobilizado por 500 mil. Beleza? Tranquilo. Qual é a contrapartida disso? A contrapartida disso é uma receita diferida. Na verdade, você ainda vai reconhecer um passivo com subvenção, porque a entidade ainda não cumpriu a instalação, a não ser que ela já tenha uma expectativa forte de que ela vá cumprir, né? Já recebeu. Ela já recebeu, então já cumpriu a letra B dos requisitos. E agora, se ela tiver certeza que ela vai cumprir com esses requisitos, ela pode reconhecer já a receita diferida e vai reconhecendo aos poucos a receita. Beleza? Matamos mais uma questão. Vamos ver, vamos continuar. Questão 58, prova para Codemig. Eu adoro essa prova. A companhia Beta recebeu em janeiro de 2003 um terreno do governo, ó, ativo não monetário. Quando fala em terreno, veículo, ativo não monetário, já pensa, valor justo. É o governo que está me dando? Olha o raciocínio contábil. É o governo que está me dando? Eu estou pagando? Não, então não tem custo. Pô, não tem custo, então valor justo. Sacou? Para a construção de uma fábrica de bicicletas. Então há uma condição. Construção da fábrica de bicicletas. Que irá criar empregos diretos e indiretos e incentivar o desenvolvimento na região. No termo de transferência, o valor informado do terreno, o valor nominal, era 4 milhões e 200. Mas a companhia Beta apurou, então, conseguiu apurar o valor justo. Se não tivesse conseguido apurar o valor justo, era o valor nominal, 4.200. Mas ela conseguiu apurar o valor justo do terreno, que era de 8 milhões. A construção da fábrica durou 2 anos, a partir do recebimento do terreno. Após a conclusão da obra, a fábrica entrou em operação, cujo período estimado é de 25 anos. Então, nessa base sistemática aqui, ela vai reconhecendo, conforme a depreciação da fábrica, a receita dela. De acordo com o CPC 07, a companhia deve
4.200.000, eu já posso cortar todas que tem 4.200. Por quê? Porque eu consegui mensurar o valor justo. Então eu não vou usar o valor nominal. O valor nominal é exceção, a regra é valor justo. A exceção é o valor nominal. Então, tchau, tchau e tchau. Reconhecer uma receita de 8 milhões ao longo do tempo ou registrar uma subvenção no patrimônio líquido? Eu posso registrar subvenção no patrimônio líquido? Eu acho que a gente já viu isso aqui, né? Tá aqui no início, ó. Não pode ser creditada no patrimônio líquido. Por quê? Porque é uma receita de terceiro. É uma receita de terceiro. Um terceiro tá vindo te dar dinheiro. Inclusive, você vai ter despesa para poder receber essa subvenção. Você vai ter que cumprir uma condição. Então é receita. Foi isso que o CPC 07 chegou na conclusão. Eu não posso botar no meu patrimônio líquido. Não é dos sócios. Então a E tá erradíssima. Muito errada. Então eu vou reconhecer uma receita com subvenção de 8 milhões. E por que eu já posso ir reconhecendo ao longo do tempo, tá? Por que eu já posso ir reconhecendo a receita? Porque ela já construiu, já cumpriu as condições e já recebeu, cumpriu os 2 requisitos, já tenho lá minha receita diferida e vou reconhecendo com base sistemática essa receita diferida. Show de bola. Isso aqui a gente vai ver nessa questão aqui agora. De acordo com, questão para Cefaz Amazonas, 2022. Prova muito recente, auditor fiscal. De acordo com o pronunciamento CPC 07, a subvenção governamental relacionada a um ativo não... Olha só a linguagem, ó. Tá copiando e colando do CPC 07. Um ativo não monetário, o que eu já penso? Valor justo. Mensurado ao valor justo, deve ser apresentada no balanço patrimonial do seguinte modo. E aí ela quer saber se você sabe um seguinte aspecto do CPC 07. Vai ser uma redutora da conta de ativo apenas? Uma receita diferida no passivo apenas? Uma reserva de subvenção no patrimônio líquido? Nunca vai ser no patrimônio líquido. Não pode ser reconhecida no PL. Então tá fora. C tá fora. Receita diferida no passivo ou na reserva? Falou reserva é PL, então não pode PL. A gente sobra com essas 3 opções. A gente está acostumado a reconhecer como receita diferida, mas o CPC 07 diz que essa não é a única maneira que você pode reconhecer a subvenção. O que ele vai dizer aqui? Um dos métodos, são 2 métodos, tá? São 2 métodos. Reconhece a subvenção como receita diferida, que é o que a gente está conversando a todo momento. Sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo. Durante a vida útil do ativo. Por isso que eu falei lá, que a gente vai reconhecendo ao longo dos 25 anos lá daquela fábrica. Outro método deduz a subvenção governamental. Então vai ser uma conta do valor contábil do ativo. Vai ser uma conta retificadora a crédito no ativo do balanço patrimonial, a crédito retificando o valor do ativo. Ela vai retificar o valor do ativo. Inclusive, para chegar ao valor escriturado líquido. Inclusive, pode ser nulo. Então vamos dizer que você recebeu 100 mil para comprar um terreno de 100 mil. Vai ser nulo. Você vai ter o terreno a débito de 100 mil, valor justo, e a crédito a subvenção a valor justo também de 100 mil. O valor líquido desse terreno vai ser 0. E não tem problema nenhum, porque o CPC 07 fala que pode ser nulo. A subvenção deve ser reconhecida como receita e vai sendo reconhecida como receita normalmente, né? Você vai debitando essa conta retificadora e creditando receita do ativo depreciável por meio da depreciação do jeito que a gente fazia normal, tá bom? A gente vai reconhecendo uma base sistemática de alocação sistemática. Ambos os métodos são possíveis. O CPC 07 permite ambos os métodos. Então, qual é a resposta da questão? Receita diferida apenas? Não, porque há um outro método. Redutor da conta do ativo relacionado apenas? Não, porque há um outro método. Os 2 métodos são válidos. É a letra D. Redutora da conta do ativo ou receita diferida. Show de bola? Cara,
Isso aqui é bacana. Isso aqui é um entendimento do CPC 07 que você precisa saber para poder matar essa questão. Eu acho bacana isso aí, você tem que ficar ligado nisso aí. Vamos para a próxima questão. Analista judiciário, contabilidade, prova de 2015. CPC 07 orienta que as subvenções governamentais relacionadas a ativos, inclusive os não monetários, mencionados devem ser apresentadas. Vamos ver aí se vocês já estão ligados. Tenta responder essa questão aí. Dá um pause no vídeo e tenta responder a questão. Vai ser reconhecido como na DRE? Na DRE? No balanço? Então vamos lá. Vamos com calma. A gente já sabe que, como regra geral, não vai ser reconhecido na DRE. Só vai ser reconhecido na DRE se não houver base sistemática para o reconhecimento. É uma exceção. A regra é que seja um passivo ou redutora do ativo. No balanço patrimonial. Na DRE como receita, somente se não houver base sistemática para alocação das receitas. Então já sei que a A e a B eu não posso tomar exceção como regra. Eu não posso tomar exceção como regra. No balanço patrimonial, em adição, não é em adição à conta do ativo. É uma redutora da conta do ativo. E esse é o erro da letra C, senão ela estaria correta. Vamos para a letra E aqui. No balanço patrimonial, dependendo da forma do recebimento da subvenção, há um item no CPC 07, que eu inclusive não trouxe aqui, mas há um item no CPC 07 que vai dizer que, independentemente da forma de recebimento da subvenção, quais são as formas de recebimento? Incentivo fiscal, crédito ou pecuniária, né? Um ativo propriamente dito, direto pro recebedor, para a entidade que está recebendo. Então, independentemente dessa forma que você recebe essa subvenção, você vai reconhecer do mesmo jeito no seu balanço patrimonial, ou seja, como redutora do ativo, como receita diferida, né, passivo e depois receita diferida, ou então como receita. Quando? Quando não houver base sistemática para alocação da receita, que aí é a exceção que te permite reconhecer direto na DRE. Então a resposta para essa questão aqui fica a letra D. Balanço patrimonial em conta de passivo como receita diferida. Beleza, tranquilo. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 53 agora é da prova para a Assembleia Legislativa de Rondônia. Uma entidade recebeu subvenções no valor de 100 mil. Assinale a opção que classifica o valor do balanço patrimonial da entidade, considerando que a entidade não... Olha só que coisa bacana. Ela não pretende distribuir o valor como dividendo. Isso é muito importante para a questão. Ela não pretende distribuir esse valor como dividendo. O que ele está querendo dizer? Bom, primeiro analisando as opções, a gente percebe aqui que não tem passivo, não tem redutora do ativo e não tem receita. Ou seja, não é no balanço patrimonial, não é nessas três opções. Então, o que ele está querendo me dizer com isso aqui? Ele está trazendo um item específico do CPC 07, que é o CPC, que é o item que vai falar sobre a reserva de incentivo fiscal. Para quem está estudando contabilidade geral, sabe que a 6404 permite que os detentores, os sócios, deliberem na Assembleia Geral para que a receita recebida com subvenção não seja distribuída como dividendo e também não vai ser pago, ela vai ser deduzida da base de cálculo do IR. Então, muitas empresas optam por fazer isso, mas para fazer isso, ela tem que transformar essa receita numa reserva. Qual reserva? Reserva de capital ou reserva de lucro? Vamos pensar comigo. A receita passou pela DRE? Da DRE, ela teve que ir para o lucro acumulado ou prejuízo acumulado? Se sim, é uma reserva de lucro. Se não, é reserva de capital. Só que a reserva de capital a gente sabe que a 6404 dá as maneiras específicas, né? O que pode ocorrer especificamente para gerar reserva de capital. Por exemplo, ágio na emissão de ações, etc, etc, etc. Não é o escopo da nossa aula de hoje. Então, vai ser uma reserva de lucro. Beleza, mas vamos ver o que o CPC fala sobre isso propriamente dito? Olha lá, há situações em que é necessário que o valor da subvenção governamental não seja distribuído. Que é o que a questão falou. Os sócios não querem distribuir. De qualquer forma, repassado.
fazendo-se necessária a retenção. Eles vão reter essa receita após o trânsito da DRE. Após o trânsito da DRE. Reserva de lucro. Em conta apropriada de patrimônio líquido. Que essa conta apropriada é justamente a reserva de incentivos fiscais, para comprovação do atendimento dessa condição. Nessas situações, o valor, depois do reconhecimento na DRE, pode ser creditado à reserva própria de reserva de incentivos fiscais, a partir da conta de lucro de prejuízos acumulados. Então, qual é a sistemática? Você vai reconhecer como receita, cumpriu lá todos os requisitos, reconheceu como receita na DRE, no final você vai levar para uma conta transitória de lucro acumulado e desse lucro acumulado você vai retirar para a reserva de incentivos fiscais, de modo a não distribuir para os seus acionistas, beleza? Então matamos essa questão aqui bem tranquila, reserva de lucro. Vamos para a nossa última questão, que é uma questão meio que bônus, porque é uma questão que vai falar do CPC 12, ajuste a valor presente. Porém, ela tem um mandamento importante do CPC 07, que eu acho que isso pode vir a ser cobrado em questões futuras, em provas futuras. Até perguntando qual é o valor da subvenção, coisa que não foi perguntada aí nessa questão. Eu acho que a FGV poderia ter dado uma explorada melhor no CPC 07 nesse tipo de questão, e eu acho que seria uma questão muito interessante, então eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro vamos ver o que o CPC 07 fala sobre essa subvenção creditícia, que é essa subvenção com a taxa menor, né? Ó, o benefício econômico obtido com o empréstimo governamental por uma taxa de juros abaixo da praticada no mercado, e é o que a questão diz, ó. A entidade tem uma obrigação tributária a pagar no valor de 100 mil com juros de 5%. Mas a taxa de juros do mercado é de 10%. Ou seja, a empresa está pagando com uma taxa de juros menor. O governo, né, uma dívida com o governo, uma obrigação tributária, e o governo permite que ele pague menos, pague com uma taxa menor. Isso é uma subvenção. Isso é uma subvenção, ele vai pagar menos. E aí ele diz, tá, beleza. Essa questão tem uma sistemática própria para se resolver. Você vai levar. Ela quer saber o valor presente inicial. O montante da dívida é de 100 mil. Só que não vai ser 100 mil, ele vai pagar menos. Quanto a menos ele vai pagar? Então você vai pegar esse montante da dívida, que deveria ser 100 mil. Vai levar valor futuro na taxa do governo. E essa taxa é de 5%. Então, quando ele leva valor futuro, ele vai pegar 100 mil, vai multiplicar pela taxa 2 vezes. Por quê? Porque são 2 anos, em 24 meses, a taxa anual é 5%. Então, ele vai pagar em 2 anos 1,05 ao quadrado. Fazendo as contas aqui, isso vai dar 110.250. Beleza, isso é o que ele vai pagar. Tudo bem. Mas isso não é a taxa de mercado. A gente precisa saber calcular qual é a subvenção. Qual é o real valor presente disso aí. Como é que eu calculo? Agora eu trago isso aqui a valor presente pela taxa de mercado. Que é 1,1, né? 10%. Então eu vou pegar 110.250 e vou dividir por 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado dá 1,21. Quando eu faço essa conta aqui, eu chego no resultado de 91.115,7. Esse é o valor presente. E qual é a subvenção? A subvenção vai ser a diferença de 100 mil, que é o que ele... que é o montante, o valor principal inicial, que deveria ser, menos o que realmente foi, que foi 91.115. Essa diferença dá 8.800 e alguma coisa. Esse 8.800 e alguma coisa é a subvenção governamental. E eu acho que pode vir cair uma questão perguntando justamente qual é a subvenção governamental. Eu acho que seria uma questão muito boa de se ser cobrada pela FGV. Vamos ver aí o que a FGV vai preparar. Bom, a gente fica com a nossa revisão. Acho que a gente hoje revisou completo o CPC 07, foi bem bacana.
Tentei trazer aí tudo que é mais importante desse CPC 07. E agora nessa reta final de prova, né? Essa reta final para a prova da Secretaria de Fazendas, o meu objetivo é todo dia revisar por completo ou pelos pontos mais importantes da FGV de todos os CPCs que estão lá na contabilidade avançada no edital. Vamos ver aqui, vou abrir o edital para a gente ver. Então aqui com o edital aberto, hoje a gente viu o item 13. Né? Meu objetivo é ver todos esses itens aqui de contabilidade avançada e revisando todos os CPCs. CPC de provisão 25, CPC 23, tratamento CPC 15, etc, etc, etc. Então o meu objetivo é esse, pegar todos os pontos importantes e trazer nas datas aqui de vídeos, segundas, quartas e sextas. Temos 3 semanas para a prova, são 9 vídeos. Vou pegar aí os CPCs mais importantes, de repente eu junto 2, vamos ver o que a gente vai fazer, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Vamos quebrar a banca do nosso concurso. Valeu, grande abraço e até a próxima.